Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Saudações a você, meu irmão querido, minha irmã querida, que me acompanha nessa bênção da noite desta terça-feira, dia 29, quase terminando aí o mês de agosto, ou de 29 de agosto. Sinta-se na presença do Senhor, saúdo você com alegria, com muita fé e com muita esperança e confiança no Senhor. Bem-vindo, bem-vinda. Olha, obrigado demais a você que tem me acompanhado, que tem estado comigo em oração. E eu quero te lembrar que no próximo domingo nós vamos estar juntos mais uma vez em oração na Santa Missa, às 11 horas da manhã, na Catedral de Santana, em Mogi das Cruzes. Rezei nos domingos anteriores, né? E no próximo domingo, anteontem também, e no próximo domingo nós vamos estar juntos em prece, em oração, em louvor e ação de graças diante de Jesus Eucarístico, no seu mistério de amor salvífico. Ó, domingo, Catedral de Santana, Mogi das Cruzes, às 11 horas da manhã, e a Rede Vida vai estar transmitindo a partir do meio-dia. Então você pode acompanhar aqui das 11 ao meio-dia com o nosso canal Vida Plena e também Igreja na Mídia, e você também vai poder acompanhar pela Rede Vida de televisão a partir do meio-dia, tá bom? Próximo domingo, aguardo você, inclusive se você puder presencialmente lá na Catedral de Santana. Querido, querida, muito obrigado mesmo pela sua companhia. Eu quero rezar contigo o Salmo 63, ontem eu rezei contigo o Salmo 64. E é um salmo muito bonito, o Salmo 63. Eu quero que você preste muito bem atenção e reze comigo este salmo. Ele tem um título bonito até, Sede Espiritual. Olha só. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Olha que bonito, meu irmão e minha irmã. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Procuro estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de Ti, como uma terra cansada, seca e sem água. Quero ver-Te no templo, quero ver como és poderoso e glorioso. O Teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu Te louvarei. Enquanto viver, falarei da Tua bondade e levantarei as mãos a Ti em oração. As Tuas bênçãos são como alimentos gostosos, elas me satisfazem e por isso canto alegremente canções de louvor a Ti. Quando estou deitado eu me lembro de Ti, penso em Ti a noite toda, porque sempre me tens ajudado. Na sombra das Tuas asas eu canto de alegria. A Tua mão direita me segura bem firme, e eu me apego a Ti. Porém, aqueles que me querem matar descerão para o mundo dos mortos. Eles serão mortos na batalha, e os corpos deles serão comidos pelos animais selvagens. Mas o rei se alegrará, porque Deus lhe dá a vitória. Os que fazem promessas, em nome de Deus se alegrarão, mas a boca dos mentirosos será fechada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Os que fazem promessas em nome de Deus se alegrarão, mas a boca dos mentirosos será fechada. E é com essas palavras tão belas deste salmo tão espiritual, quando nós começamos ele dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus. Olha que confissão mais linda. Procuro estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Vamos iniciar com fé, pedindo à Trindade Santíssima a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja com você, Ele está no meio de nós. Vamos rezar juntos ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos.
Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E na alegria da presença do Senhor, vamos meditar a sua palavra para nós hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Marcos capítulo 6, versículos de 17 a 29. Tinha sido o mesmo Herodes quem havia mandado prender João, amarrar suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem havia casado, embora ela fosse esposa de seu irmão Filipe. Por isso João tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Herodias estava furiosa com João e queria matá-lo, mas não podia porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso Herodes protegia João. E quando o ouvia falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim gostava de escutá-lo. Porém, no dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião em que Herodias estava esperando. Nesse dia, Herodes deu um banquete para as pessoas importantes do seu governo, altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galileia. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou. Herodes e seus convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça: peça o que quiser e eu lhe darei. E jurou: prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja metade do meu reino. Ela foi perguntar à sua mãe o que devia pedir, e a mãe respondeu: peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, a moça voltou depressa aonde estava o rei e pediu: quero a cabeça de João Batista num prato agora mesmo. Herodes ficou muito triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia, cortou a cabeça de João, pôs num prato e deu à moça. E ela entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas palavras do Santo Evangelho orientem nossos passos para o bem. Meu irmão, minha irmã, hoje nós celebramos uma festa muito bonita do martírio de São João. João, filho de Zacarias e Isabel, que era prima de Maria, portanto João, primo de Jesus. João que tinha uma missão muito clara nessa vida, e para isso a mãe dele, Isabel, foi miraculada quando o anjo Gabriel avisou a Zacarias que ela, mesmo na sua velhice, 6 meses depois é que Jesus foi anunciado a Maria, e avisou a Maria e disse: olha, sua prima, que todo mundo achava que era estéril, na sua velhice está grávida. E isso mesmo. João, ele veio ao mundo por um propósito. O próprio anjo Gabriel disse isso a Zacarias, que a sua mulher, mesmo infecunda e idosa, ela teria um filho. E esse filho se chamaria João, e ele seria o precursor, aquele que iria preparar os caminhos do Senhor. Se preparou, foi para o deserto, comia mel e gafanhotos, mel silvestre e gafanhotos,
e fez muito bem preparando os corações para o Messias. Hoje celebramos o seu martírio, chamado o Batista, João, aquele a quem Cristo disse de uma maneira muito carinhosa: daqueles que foram nascidos de mulher, disse Jesus, não há outro maior do que João Batista. Mas também ele acrescentou: mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Meu querido, minha querida, como ele diz uma coisa e diz outra depois, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele, se ele é o maior dos nascidos de mulher. Aqui nós estamos entendendo o seguinte: a minoridade é uma reflexão bonita sobre minoridade. João escolheu a via menor da simplicidade, ele se fez pobre, ele se vestia de pele de animais, comia gafanhotos, como eu lhe disse, com mel silvestre. Essa é uma forma muito bonita que Mateus expressava lá no seu livro, quando Jesus disse essas palavras, depois da morte dele, claro, para expressar a humildade de João. Como ele era o menor, como ele era o pequeno, como ele se fez pequeno para exaltar a grandeza do Senhor. Tanto que quando ele aponta Jesus para os discípulos que os estavam acompanhando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Agora é preciso que eu diminua para que ele cresça. Jesus ainda diz: o menor no reino dos céus é maior do que ele, por quê? Aqui nós vemos como ele mostra que a sabedoria, o serviço, eles estão linkados de forma muito estreita à ideia de despojar-se. Nós seremos sábios e seremos verdadeiros servos de Deus se nós nos despojarmos de nós mesmos, se nós vivermos na simplicidade, se nós tivermos esse espírito desprendido desse mundo como João tinha. Portanto, quanto mais nós formos desprendidos, mais nós seremos grandes como João era desprendido e foi grande. Por isso, o menor que fizer ainda menos do que ele, ou seja, se fizer menor ainda do que ele se fez, será ainda maior que ele. E Herodes, meu irmão e minha irmã, ele acabava confundindo Jesus com João Batista. Sim, ele mandou matar João Batista e pensava que Jesus, depois de um tempo ele passou a conhecer Jesus, ele achava que era ele ressuscitado, João. E por isso ele não conseguia enxergar de forma alguma a verdade na sua vida. E ele não quis escutar os conselhos de João, como nós vimos aqui na palavra de Deus agora proclamada. Ele não quis, ele disse: olha, você não pode ficar com a mulher de seu irmão Filipe. Aqui fala Herodias dessa tradução, mas na verdade é Herodíades. Em outras várias traduções aqui fala Herodias, mas tudo bem, Herodias ou Herodíades era a esposa de Filipe que largou ele e foi casar com Herodes. Ele não aceitou os conselhos de João Batista e na sua pequenez, na sua fraqueza, na verdade, na sua miséria, ele foi até as últimas consequências, até que, por conta de uma dança e bêbado, ele acabou tendo que honrar a sua promessa à filha de Herodíades e mandou decapitar João, simplesmente para sustentar essa promessa que ele fez, que daria tudo que ela pedisse. A filha da amante dele. Meu querido, minha querida, nós também podemos muito confundir a imagem de Jesus com a nossa própria imagem até. Nós podemos medir a sua capacidade de acordo com a nossa fraqueza e a nossa debilidade, porque muitas vezes nós não sabemos fazer as medidas corretas e nos confundimos. Nós também podemos agir como Herodes tantas vezes, querendo sustentar a nossa palavra empenhada, acabamos fazendo besteiras. Chegamos a mandar cortar a cabeça de João ou de pessoas, né? Nessa comparação, de pessoas que muitas vezes nos atrapalham. Isso nós podemos dizer assim: tirar do meu caminho aqueles que não estão comigo.
Quando nós falamos disso, nós estamos falando de injustiças que nós podemos cometer. Por causa do nosso ego, muitas vezes inflado, como era o ego desse rei maldito. Sim. Cortar relações, tirar a pessoa da nossa vista, enxotá-la, desprezar a pessoa. E tem muita gente que fala, a melhor vingança é o desprezo. Muita gente fala isso. Que a melhor maneira de você responder a isso que fizeram com você é desprezar a pessoa. Meu irmão e minha irmã, isso não é cristão. Não é cristão. Principalmente porque nada disso provém do amor. Nós devemos saber perdoar, nós devemos buscar reconciliação, nós devemos buscar a conversão do outro e não cortar aquela pessoa simplesmente ou dizer que ela nada vale na minha vida. Eu não preciso estar perto de quem me fez mal, mas eu não preciso também desprezar ninguém. E eu não posso fazer isso na minha vida. Olha, na nossa vida nós queremos ver nossos projetos serem realizados. E nesse mundo nós pensamos muitas vezes, nesse mundo, as pessoas desse mundo, elas pensam assim, que para o meu projeto ser realizado vale qualquer coisa. E para isso nós tiramos pessoas que nos atrapalham. Para isso nós podemos desejar o mal de alguém. Nós podemos muitas vezes enxergar o outro como alguém que está me atrapalhando a subir na escada do sucesso. Então é muito fácil a gente tirar a pessoa do nosso caminho, se nós podemos ou se nós pudermos. Nós, assim como esse Herodes vaidoso, nós estamos querendo muitas vezes em nossas vidas, essa é a tendência do coração humano, nós queremos ouvir aquilo que nos agrada, que nos faz nos sentir bem. São as pessoas que nos bajulam, são as pessoas que ficam à nossa volta dizendo aquilo que nós nem somos, mas nos elogiando. E a palavra de Deus, ela vem nos dizer que o nosso coração, ele deve estar em sintonia com os interesses do céu. Que o nosso coração, em todos os momentos, tem que ter sentimentos que coincidem com os interesses de Deus, tem que ir de encontro com os ensinamentos do Senhor. E a palavra de Deus, ela vem muitas vezes bater contra a nossa forma de pensar. E para aquelas pessoas que estão aí no mundo principalmente e que não vivem segundo o Evangelho, quando nós falamos das coisas santas de Deus, elas praticamente ignoram. Deixam de lado e querem tirar da frente. Aliás, querem se ver livres, porque elas não querem ser colocadas em contradição. E tantas vezes nós podemos sofrer as consequências de certas atitudes assim, porque nós deixamos de ouvir a verdade e ficamos envoltos em mentiras e mentirosos. Podemos até manipular o nosso modo de acreditar em Deus, como se Deus fosse um supermercado, onde nós só o buscamos quando estamos precisando de algo. Meu irmão e minha irmã, o Senhor, Ele vem para nos orientar para que nós sejamos pessoas equilibradas, que nós tenhamos uma fé que realmente nos faça entender a nossa vida com responsabilidade. Jesus, ele não veio somente para nos dar exemplos bons, bonitos e conselhos que valem a pena para a nossa vida. E eu não posso procurá-lo somente quando eu quero ou porque eu acho que eu preciso, como se eu procuro alguma coisa num estante de um supermercado, numa prateleira. Nós precisamos que os nossos projetos estejam em sintonia com o Senhor, que a nossa vida reflita o que Deus quer refletir. Por isso essa sintonia com o Senhor é muito importante.
Por isso, ser uma pessoa verdadeira, usar de tudo aquilo que nós temos, nossa força, nossa mentalidade, nossas capacidades, para expressar o melhor que Deus faz em nós e quer fazer em nossas vidas. Jesus é o nosso Salvador. Jesus, ele ressuscitou para que nós tenhamos vida nova, para que nós tenhamos uma vida inclusive digna, mas também coerente com a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. Por isso, nunca podemos confundir a nossa fé simplesmente com conselhos, mas é um projeto de vida, e um projeto de vida e de missão para nossas vidas. Ouvir o Senhor, deixar o Senhor ser Deus em nós, muitas vezes nos faz dizer verdades e nos faz assumir verdades em nossas vidas. Entender que a nossa vida precisa ir ao extremo, muitas vezes, contra nós mesmos, para que nós possamos encontrar a salvação, para que nós encontremos com Jesus Salvador. Ter consciência daquilo que precisa muitas vezes ser cortado. Herodes vivia uma vida de abusos, vivia uma vida para si mesmo, egocêntrica, até mesmo infantil. E por isso ele fez a besteira que fez no momento em que estava bêbado. A palavra de Deus diz que ele admirava João, mas acabou fazendo uma besteira para agradar os outros. Meu querido, minha querida, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos realizar a obra do Senhor, e João fez isso na sua vida e também sofreu as consequências disso. João foi perseguido, maltratado, era banido de muitos lugares, mas ele procurou ser uma pessoa pura e íntegra todo o tempo. E no meio disso tudo, ele acabou dizendo verdades que o levaram à morte. Acolhendo a palavra de Deus em nosso coração, nós vamos perceber a figura desse mártir para a igreja, para todos nós, desse patriarca, desse profeta do Senhor, para que nós entendamos também o nosso caminho nesse mundo. Todos nós, assim como João Batista, devemos preparar os caminhos do Senhor nos corações das pessoas. Devemos ser bons, devemos dar exemplo e acolher as pessoas também que querem receber a conversão, que querem ver diferente, que querem mudar as suas vidas, que precisam de Deus, mas nem sabem que precisam. João era uma seta. João apontava para Cristo. João apontava para os céus, assim como os santos têm essa grandeza dentro de si mesmos. Eles são aqueles que buscam a santidade, que buscam a perfeição interior, mas estão totalmente esvaziados de si mesmo ao ponto de dizerem: é para Jesus que nós devemos seguir, é para o Senhor que nós devemos viver, rumar a nossa vida. Ele, grande profeta, que se fez o menor de todos, que recebeu esse grande elogio do próprio Jesus após a sua morte. Esse homem que foi sacrificado por causa das maldades dos egocêntricos, dos poderosos. Seja exemplo para nossas vidas, para que assim também possamos gastar os nossos dias em prol da redenção deste mundo e fazer de tudo, sem abandonar a integridade, sem mentir, sem nunca omitir a verdade, para que o reino de Deus resplandeça e para que o Senhor cresça e, assim como João disse, nós sempre diminuamos. Que o exemplo de João Batista seja inspiração para todos nós que amamos e seguimos o caminho do Senhor. Amém.
E vamos rezar com fé a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir a bênção para a água nesse momento de nossa bênção da noite. Apresente-a e, se você não a tem, reforce a nossa oração. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Senhor nosso Deus, nós vos louvamos e bendizemos. Deus onipotente, que nos abençoastes e renovastes em Cristo a água viva da nossa salvação. Concedei que, protegidos com aspersão ou uso desta água, sintamos a vida nova da graça. Deus, Criador de todas as coisas, que pela água e pelo Espírito Santo nos destes forma e beleza ao ser humano e ao todo o universo, abençoai e purificai a vossa Igreja. Cristo, que do vosso lado aberto na cruz fizestes brotar os sacramentos da salvação, abençoai e purificai a vossa Igreja. Espírito Santo, que do seio batismal da Igreja nos fizestes renascer como novas criaturas, abençoai e purificai a vossa Igreja. Senhor do céu e da terra, vós que sois a fonte e origem da vida, abençoai, nós vos suplicamos, esta água que vamos utilizar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada inimiga. Concedei, Pai do céu, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração sempre puro, evitando os perigos do corpo e da alma. Que aqueles que desta água tomarem ou por ela forem aspergidos, ou até mesmo os ambientes onde esta água tocar, recebam graças sobre graças e bênçãos sobre bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bebamos a nossa água. Faça a sua prece espontaneamente nesse instante. E ainda rezamos: alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro das vossas chagas escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós, do inimigo maligno defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me, mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Recebamos a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sempre Virgem Maria, Rainha do céu e da terra, Mãe de Deus e nossa, desça sobre você, sua família, intenções e todos os seus
alegria, paz, saúde e a bênção de Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bom que chegamos até aqui nessa bênção da noite. Obrigado pela sua companhia. Curta esse vídeo aí, por favor, e compartilhe com outras pessoas. E também lembre-se aí de falar para sua família, chamar outras pessoas para estarem conosco nesse canal de evangelização. Se você ainda não se inscreveu, portanto, inscreva-se em nosso canal, tá bom? Meu irmão, minha irmã, daqui a pouquinho, nosso Santo Terço Mariano às 20 horas, conto com a sua presença ali também. Fique em paz, saúde, força e graça sempre. Que o Senhor sempre te acompanhe. Muito obrigado.